Presença que o Senhor está neste lugar. Sou feliz em estar aqui e acabar de dizer para o meu irmão Itamar, que maravilha essa congregação, que aconchega essa congregação, arrasta lá para perto da minha casa. E ele disse, vou botar umas rodinhas. Irmãos, vou entrar no texto. Quero ler o 1 do 10, quero ler o 9, o 10 e o 19. Rapidinho, irmão, que diz assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente uma visão. Um anjo de Deus que se dirigia para ele dizia: Cornélio. Vamos para o 10, para andar mais rápido. Tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa imunda, comum e imundo. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças de tu comum o que Deus edificou. 19. E passando Pedro, naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Amém? Graças a Deus. Irmãos, estamos de frente de uma palavra que o que nos marca é a visão. Temos um centurião que governava um regime de 100 homens. Era uma companhia de 600 homens, dividida em 6 centuriões. Esse homem orava a Deus e tinha uma necessidade do encontro com Cristo. Ele era um homem temente a Deus. Mas, portanto, nós tínhamos Pedro. Esse homem também teve uma visão. Ele viu tudo. Ele andou por tudo. Caminhou com Cristo, viu tudo que Cristo queria, foi o principal dos que foi chamado, foi o primeiro dos primeiros homens apóstolos que foram chamados, dos primeiros homens, Pedro, Tiago e João, que foram chamados. Andou com tudo, ele viu a sogra doente, Jesus orou e a sogra melhorou. Ele andou na sinagoga com Cristo. Ele andou sobre as águas, afundou na verdade, mas ele teve personalidade de caminhar sobre as águas e creu em Cristo. Ele viu tudo de Cristo, mas faltava algo. Faltava alguma coisa grande. Mas Deus tinha um propósito com esse homem, com Pedro. Pedro, um homem duro, difícil, mas a nossa Bíblia é escrita por vários tipos. Ela é escrita por pescadores, reis, médicos da época, é escrito por advogados, é escrito por todos os tipos de homens. Foi escrito, por isso que nós estamos dentro de uma coletânea que nós podemos dizer que temos um legado aqui dentro. Nós não estamos falando coisas que não seja simplesmente, eu aprendi ontem e estou trazendo aqui. Não, estou falando baseado na palavra. Eu tenho que ter base para falar. Se eu não tiver base para falar, eu vou me calar e vou ficar quieto. Mas quando eu tenho base para falar, ninguém vai me calar a minha boca, a não ser que Deus mande. Fique quieto. Mas eu estou num lugar, numa congregação, com a oportunidade de trazer essa palavra para os irmãos. E eu quero trazer essa palavra para os irmãos junto a eles. O irmão Itamar disse que tinha pouca gente, mas era esses que eram para estar aqui essa noite. Os outros, o compromisso é nosso, é orar por eles. Se os outros eles estão em casa, mas nós temos um compromisso, porque a palavra vai me provar isso.
e vai nos provar a todos que nós temos um compromisso. Continuamos no texto. Esse homem Pedro, ele andou sobre as águas, ele viu a transfiguração de Cristo. Mas assim mesmo esse homem fazia coisas que parece que eram indevidas aos nossos olhos. E Deus tinha que cobrar dele. Mas o Senhor, Ele age aqui e age na outro bairro, na outra congregação. Ele age aqui, mas age lá na outra cidade. E nós estamos vindo, irmãos. Nós estamos andando como se fosse uma corda em cada ponta, o Senhor puxando. Ele vai unir nós. Ele vai nos colocar todos juntos. Mas Ele precisa desse homem Pedro. Porque o centurião não conhecia Cristo. Ele orava porque pela família dele e para ele. Era piedoso, dava esmola. Mas não é isso que nos leva ao Senhor. E nós precisamos de quem para nós chegar até Cristo? O homem de Deus. E o homem de Deus desta noite é Pedro. O homem de Deus que nós estamos mencionando, aquele que Jesus, e que ele viu tudo que Jesus fez, quando Jesus disse assim, vou levar 3 dos meus, e vou orar, eu vou ali no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, eu vou levar 3, Pedro, Tiago e João. Vocês ficam só um pouquinho aí, irmãos, que eu vou ali, já vem, eu vou dar uma oradinha ali, mas o Senhor estava só ele para aguentar essa situação. Ele já estava pronto para suar um suor de sangue, de gota de sangue. Mas ele ia ali, o Pedro estava dormindo. Ele chegou, o Pedro dormindo. Chegou os seus discípulos dormindo, mas vocês não aguentam nem um pouquinho? E vocês são nós hoje, irmãos, que estamos aqui na terra. Vocês estão aguentando um pouquinho aqui. E estão orando por aqueles que não vieram. E o Senhor está lá, Ele está vendo esse tipo de coisa. E vamos fechando o nosso círculo. E estamos fechando o nosso círculo. Um dia, irmãos, o Senhor vai unir. Eu quero estar dentro. Eu quero estar dentro. Eu quero estar dentro. Eu não quero estar para lá de fora. Eu quero fazer parte dessa união. Eu quero fazer parte desses irmãos que hoje estão aqui, nessa noite gelada. E nós lá, mesmo que nós não subimos o nosso nome hoje, nós vamos se conhecer. Nós vamos dizer, valeu a pena, dia 30 de maio, 10 para as 9, eu estava na congregação orando pelos meus irmãos. Porque a palavra do Senhor que ela nos ensina aqui, não é orar simplesmente pelo nome daqueles que foi mencionado. Sabe por quem é que nós temos que mais orar, meu irmão? Aquele que nós não conhecemos. Aquele que não teve oportunidade. O melhor presente é aquele que está fechado. O melhor presente, ele está na embalagem. Não interessa o que tiver dentro, o melhor presente é o que está na embalagem. A hora que eu abrir a embalagem e o presente está ali, é o que nós temos que fazer, irmãos. É o que nós precisamos fazer hoje. É orar por aqueles que nós não conhecemos. Porque a igreja tem um compromisso na terra. Pedro era o homem de Deus. Cornélio viu o anjo. Mas o anjo não tem legado aqui na terra. O anjo não tem legado para orar por ninguém. Ele se apresenta para edificar. Pergunto para os irmãos, alguns já teve um encontro com o anjo aqui? Não precisa responder. Eu não tive. Mas eu estou aqui. Eu estou sendo obediente. Me convidou, eu vim. Do meu jeito. Na minha limitação. Estou tremendo as minhas pernas, mas estou aqui. Porque não sou eu. É o que está na palavra. E o compromisso é o homem de Deus. O compromisso era Pedro. Ele tinha que vir, mas o homem era meio difícil. O homem era meio sabonete. Perdão da palavra. O homem resbalava um pouquinho. Ele tinha visto tudo do Senhor. Mas o Senhor sabia que com palavras não ia conquistar ele mais. Ele já estava lá num tal de Simão, na beira da praia, no mar. Mas o Senhor, o que ele fez? Na hora que ele teve fome. E sabe que na hora quando a gente tem fome, a gente pode se emocionar, se entristecer e ficar bravo? Chega em casa e não tem nada para comer? O que eu digo, amor? Que não fez nada ainda?
E o homem muitas vezes faz isso. Não está na hora. E na hora que ele teve fome, ele se ajoelhou para orar. Aí veio a visão de Deus. A mesma visão que tinha lá no Cornélio, numa cidade, segundo a geografia, entre Jope e Cesareia, talvez uns 50 quilômetros de distância. Mas o Senhor estava lá nas duas pontas, trabalhando um lado e trabalhando o outro. E o que Ele está fazendo hoje? Estamos aqui orando, estamos clamando, estamos trazendo a palavra do Senhor. Vamos orar de novo, não subimos para quem é que está passando lá, mas estamos orando para aquela pessoa. Chega no final do mês, muitas vezes entristecemos. Eu já fui dirigente da congregação, não apresentei ninguém para o meu pastor presidente para o batismo. Ficava triste. Mas será que aqueles que chegaram lá na matriz, não foi as minhas e as suas orações? Não foi a oração da irmã? Que orou para aquela que não sabia? Agora eu pergunto para vocês, todos aqueles que se chegaram nesse mês no batismo, nesse último que teve, vocês conheciam todos? Ninguém conhecia, eram muito poucos que nós conhecíamos. E essas nossas orações, as orações dos irmãos, a oração da irmã, a oração do irmão, e Deus está recebendo. E Deus, o que Ele faz? Ele recebe e anota, porque Ele prova aqui, ó. Ele diz que as orações de Cornélio e as suas ofertas chegaram como um louvor lá em cima. E ele era temente a Deus. Mas eu creio que temer a Deus até as pedras que rolam teme. Agora, aquele que aceita Jesus é diferente. Porque ele disse que ninguém chegaria ao Pai se não fosse pelo Filho. Então, eu tenho que aceitar esse Cristo. Mas esse homem aqui foi chamado. E ele viu a visão. E ficou meio fora de sentido. O sentido dele ficou aguçado para lá do espiritual. Ele saiu da parte da terra. Ele saiu e ele sabia que os varões iam chegar lá, 3 homens. Essa palavra envolve um lado do centurião, envolve 3 homens, 2 soldados e um piedoso, e envolve Pedro e mais um Simão, chamado curtidor, que estava à beira-mar. Mas Pedro não ia ir. Pedro só foi por causa da visão. Se não fosse a visão, Pedro não ia. Mas quando os homens chegaram na frente, ele já sabia de onde é que estava vindo. Então Deus tem que trabalhar com nós, irmãos. Se Deus não trabalhar nas nossas vidas, nós ficamos meio Pedro. Nós ficamos com um pouquinho de legalidade. Nós ficamos com um pouquinho de que eu sei. Eu quero vir aqui na congregação pregar para os irmãos que conhecem. Fica fácil. Posso tomar uma água aqui? Faz favor para mim aqui. Uma água. Chega na congregação, só os irmãos conhecidos, se abraçamos, ficamos alegres. Fica muito fácil. Aí nós temos um legado. E Pedro criou esse legado. Pedro começou a se achar que ele era o cara. Obrigado, irmão. Pedro começou a se achar que ele era o homem. E a religião pegou ele. Começou a ficar religioso. A religião é bom. Nós, sem a religião, nós não teria aprendido que isso aqui é uma Bíblia. Eu não teria vindo para a igreja. Foi as orações dos irmãos, daquela mulher que orou 12 anos por mim. Minha família. É por isso que nós temos que ter a religião. Pedro ultrapassou. Ele começou a honrar mais quem? A coroa do que o rei. Ele começou a se achar. E ficou pouco espaço. Aí, irmão Itamar, o senhor está na congregação. Vamos orar, vamos fazer culto para quem já foi chamado.